Estou vendo uma chuva. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Primeiro Crônicas 28, 3. Eu estou falando aqui hoje sobre a importância de você preparar a sua vida para Deus. Existem pessoas que vêm à igreja para serem curados, podem continuar vindo, Jesus te cura. Tem gente que vem na igreja para casar, porque acha que na igreja encontra bons partidos, ou boa partida, ou um bom partido, e vice-versa. Tem gente que vem na igreja para ficar rico, porque nós oramos e Deus prospera as pessoas. Tem gente que vem na igreja para sentir paz no espírito, porque estão tão angustiados, atribulados, que estão precisando de paz. Mas preste atenção, todos eles, Deus resolve. Mas melhor do que tudo isso, é você vir à igreja, porque você quer Deus. Porque se Jesus lhe curar e você for para o inferno, não valeu de nada. Se Jesus te der muito dinheiro e você perder a tua salvação, também não valeu de nada. Se você tiver o casamento mais brilhante da vida, mas se partir hoje e perder a tua salvação, não adiantou de nada. Então, o que eu quero falar e vou falar com você aqui hoje, vai lhe ajudar, vai lhe socorrer, vai fazer a diferença para você. E Deus hoje vai lhe abençoar em nome de Jesus, tá bom? Só uma dica antes de eu começar a mensagem: nós não estamos tendo escolinha devido ao momento do decreto. Quando é que nós vamos ter escolinha, eu não sei. Mas se você precisar do auxílio das tias, né, elas não estão atendendo lá numa sala, mas lá no fundo vai ter tias da escolinha à disposição. Aí as tias podem dar o apoio que você precisar, para que você consiga assistir a reunião e participar e se abençoar, tá bom? Dado o recado, voltando para a Bíblia. Então é importante você preparar o caminho a Deus. A história base se fala a respeito de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem exemplar. Um homem que não foi perfeito, pecou, errou, falhou, caiu, mas ele alcançou o status de homem segundo o coração de Deus. Ele agradou a Deus. As atitudes que ele fez o agradaram. Um dia o Davi teve um momento de guerra que, segundo a teologia, durou cerca de 40 anos. 40 anos, guerra, vencia uma guerra, vinha outra, vencia uma luta, vinha outra, venceu, e o Davi venceu todas elas. Mas no final dos 40 anos, o Davi estava no seu palácio, olhou à sua volta e reparou, ele morava no palácio, ele já era rei. Dormia na melhor cama, comia sobre a melhor mesa, comia da melhor comida, vestia a melhor roupa, mas ele olha agora para onde estava a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, e aquilo chamou a atenção, porque ele morava no palácio, a Arca da Aliança habitava em tenda, um lugar montado com estacas, como se fosse uma tenda, um circo ou algo semelhante, e cortinas, que eram grossas, como se fosse tapete, era onde eles colocavam a arca, que representava a presença de Deus. O Davi pensou, peraí, eu como rei, moro no palácio, a arca de Deus vai ficar em tenda? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele então se preparou. Só que quando Davi tentou construir o templo para Deus, Deus apareceu através do profeta e diz, Davi, você não vai me fazer um templo. Por que não? Vamos ler o que está na Bíblia? Capítulo 28, versos 3. 1 Crônicas 28, 3. Quem tem Bíblia acompanha, quem não tem eles vão colocar na tela aí. Diz assim, porém Deus me disse... Está escrito aí, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então olha aqui para o pastor. Se você não preparar a sua vida para Deus, Deus não vai fazer morada. Apocalipse 3:20 está escrito, eis que estou à porta e bato. Quando alguém ouvir a voz de Deus, Deus ele entra, ele ceia, ele te abençoa.
Cear com Deus significa que Deus realiza o desejo, significa que você vai ter cura, vai ter prosperidade, vai ter libertação, você vai vencer na vida, porque Deus vai te servir, Deus vai se manifestar na sua vida. Só que se você não preparar a sua vida para Deus, Deus não entra, porque Deus não é bandido, nem ladrão. A Bíblia diz que quem entra pela janela ou pelo telhado é o ladrão. Deus, ele entra pela porta. Que a porta da sua vida só é aberta quando você ouve e obedece à voz de Deus. Bem, Deus então diz: você não vai me construir nada, porque a tua mão está cheia de sangue. Quando é que as nossas mãos estão cheias de sangue? Quando você vive na prática do pecado, quando você vive a prática errada. Aí Jesus um dia foi procurado por um grupo de religiosos, fariseus, escribas, eram seitas, grupos religiosos que praticavam ao pé da letra o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Penta, Gênesis, vamos lá, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles praticavam Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eles praticavam a lei à risca. Eles não podiam fazer nada no sábado. Quando plantavam uma horta no quintal, da horta que nascia lá um pé de alface, eles tiravam o dízimo do pé de alface. Tão rigorosos que eles eram. Só que um dia Jesus explicou que a lei de Moisés era diferente da lei de Jesus. A lei de Moisés foi cumprida, foi necessária, mas a lei de Jesus era mais excelente. Está em Mateus 5:20. Vamos ler isso aqui? Mateus capítulo 5, versos 20. Vamos notar a diferença, pessoal. Mateus 5:20. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versos 20. Está escrito assim, Mateus 5, 20. Vamos lá? Diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, para aqui um pouquinho. Quem eram os escribas e fariseus? Acabei de explicar. 2 grupos religiosos que praticavam o Pentateuco. Vamos repetir? Qual era o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Portanto, eles praticavam a lei. Na lei de Moisés, você lembra dos 10 mandamentos, é o mais famoso: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso e etc. Eles guardavam isso ao pé da letra, porque eles eram fariseus, eram escribas. Jesus está dizendo que nós, na nova aliança, nós que somos chamados de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, nós temos a nossa justiça, a nossa obediência, o nosso temor a Deus tem que exceder, ou seja, tem que ser maior, tem que ser melhor do que era na época da lei. Na época da lei, aquele que roubasse deveria devolver o que roubou e 4 vezes mais. Lembra da história de Zaqueu? Ele se converte e diz: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Não era caridade, era a lei. A lei daquela época era: roubou o teu carro, devolve o teu carro e mais 4. Olha que beleza. Roubou o teu celular, devolveria o teu celular e outros 4. Era a lei da época, era a lei de Moisés. Então eles praticavam a lei. Quando no passado, preste atenção nisso, alguém era pego no ato do adultério. Você lembra da mulher adúltera que a Bíblia fala? A mulher foi pega no ato do adultério, o homem fugiu, só pegaram a mulher. A mulher estava pronta para ser apedrejada até a morte. Aquilo era a lei de Moisés. Na lei de Moisés, quando o casal, não só a mulher, ali o homem fugiu, só sobrou a mulher. Mas quando o casal adulterava, praticavam o adultério, ambos eram levados à praça pública e apedrejados até a morte. Isso era a lei de Moisés. Bem, eu poderia falar em outros casos, mas já deu para você entender. Então Jesus está falando que a nossa justiça, que a nossa capacidade de obedecer a Deus tem que ser superior aos escribas e fariseus, a lei de Moisés.
Versículo 20, vamos voltar? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus conta agora 3 histórias, 3 exemplos para mostrar a diferença entre os escribas e fariseus, lei de Moisés, lei do Pentateuco, e para diferenciar a lei de Jesus, o Novo Testamento, a época da graça. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Não matarás é um dos 10 mandamentos. Pentateuco, época da lei, época de Moisés. Jesus falou o que sobre isso? Olha a diferença. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, já explico o que é raca, será réu do sinétrio. E qualquer que lhe chamar louco, será réu do fogo do inferno. Primeiro dos 3 casos. Jesus disse: se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus era: se você matasse, você seria julgado, condenado e morto. Era a lei da época. Na justiça de Jesus da nova aliança, ele está dizendo que você não precisa matar ninguém. Se você, no seu coração, cheio de cólera, raiva, ira, você está irado, você olha para alguém e diz: eu quero que o fulano morra, já é o bastante. Olha que coisa séria. Se você chamar de louco, está escrito aí na sua Bíblia? Raca, é insano, é doido, palavras desse tipo. E a última expressão diz: e chamar de louco. Você sabe que a palavra louco é uma palavra comum até nos nossos dias. Se você vai em certas regiões do Rio de Janeiro, é comum, por exemplo, um amigo cumprimenta outro amigo na rua e diz, olha assim para eles: ei, ministro, e aí, maluco, você está bem? Se fosse levar o pé da letra, chamar alguém de maluco, ainda que carinhosamente, era motivo para ir para o inferno. Só que Jesus não está falando da palavra louco, Jesus não está falando da palavra maluco, Jesus está falando que, ainda que você não mate ninguém, mas a sua intenção já é pecado. Você não precisa, na época de Moisés, para ser digno do julgamento e morte, tinha que matar. Matou, vai morrer, olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo que na nova aliança, você não matou ninguém, mas você está tão irado, que se a pessoa aparecer na sua frente, você acaba com a pessoa. Isso é pecado. A sua intenção é má. Segunda história, Jesus contou na sequência. Versículo seguinte, 23. Jesus disse assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Para aqui de novo. Segunda história. Jesus disse que na antiga lei, na aliança, na lei de Moisés, melhor dizendo, se alguém pecasse, você então pegaria um cordeiro, um animal, cortaria o pescoço, derramaria o sangue para que o pecado fosse perdoado. Hoje, você não tem que matar nenhum animal, nem passarinho, nem frango, nem galinha, seja o que for. O sangue é de Jesus. Ele já morreu na cruz por nós. Se você praticou algum pecado, você tem que chegar para Deus, pedir perdão dos seus pecados, que se você for sincero, na mesma hora, Deus vai te perdoar. Mas Jesus disse que ao trazer a sua oferta, você tem que se examinar. Pegue a sua oferta, deixe no altar, e se você tem algo contra alguém, a sua oferta vai ficar no altar, você vai trazer a sua oferta, mas você primeiro se acerta com quem você errou, com quem você tem ódio, com quem você tem mágoa, perdoa ou libera perdão, para que depois Deus aceite a sua oferta. O que é que Jesus está falando para nós? No passado pecou, mate um animal, o sangue derramado perdoaria pecado, apagaria.
Na nova aliança, você pecou, não mata nada, não mata ninguém, por favor. Nem animal, nem galinha, nem nada. Mas peça perdão a Deus. Se você for sincero, na mesma hora, Deus te perdoa e te purifica. Aí Jesus contou a terceira história, que elas estão interligadas. Qual é a terceira história? Versículo 25. Jesus diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. 26. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, quando não pagares até o último cetil. 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos? De novo, Pentateuco: não cometerás adultério. O que é que Jesus falou? Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. O que as três histórias têm em comum? No Pentateuco, na lei de Moisés, a pessoa precisava ser pega no ato do adultério, da mentira, do roubo ou qualquer coisa errada para ser punida. Na lei de Deus, você não precisa ter feito, mas se você desejou, já é pecado. Por quê? Porque Deus, ele vê o que você pensa, o que você deseja. Você não fez nada, mas no seu coração você quer o lugar do outro, você quer o lugar da outra. Deus está vendo. Você não, vamos dizer assim, você não matou ninguém, mas por detrás você está falando tão mal da pessoa que você quer que a pessoa morra, se lasque, se dê mal na vida. Conto uma história, parece piada, mas é real. Há mais de 20 anos atrás, eu pastoreei uma cidade no interior de Minas Gerais. Não vou dar nome aqui para não identificar. Mas a igreja era pequena, eu era solteiro, morava na igreja. E 99% das vezes, quando eu peço para o povo trazer um pedido de oração, eu quase nunca leio. Por que o senhor não lê? Porque não sou eu quem resolve. Quem resolve é Deus. Eu apresento a Deus, digo: Deus, aqui está o pedido do povo. E oro. Eu não fico lendo o pedido. Mas naquela época eu tinha mais tempo, morava na igreja, era solteiro. E eu então fiz um propósito, o povo trouxe o pedido. E eu senti de ler pedido por pedido e apresentava a Deus. Deus, aqui está o pedido da irmã Jurema. Ela está pedindo pelo filho, isso, aquilo, outro. E orava. No outro dia, na outra hora: Deus, aqui está o pedido do irmão Zé Francisco. Ele está dizendo, e apresentava. Um dos pedidos que eu peguei e eu li, quando eu li, eu disse: não é possível, deixa eu ler de novo. Alguém escreveu assim, também não vou dar nomes, mas a pessoa disse assim: Deus, faz o fulano largar da mulher dele para ficar comigo. Você acredita nisso? Você acredita? Diante do Espírito Santo, misericórdia, mas acontece. Então, até a intenção do coração, diante de Deus, é condenável. Até então, ela não havia feito. Mas só o fato dessa história que eu lhe contei, de desejar o que não era dela, para Deus, já era errado. Deus disse para Davi: você não vai construir o templo, porque a sua mão está, o quê? Suja de sangue. Quando é que as nossas mãos são sujas de sangue? No passado, quando praticava. Nos nossos dias, mesmo que você não pratique, mas você desejou, suas mãos estão cheias de sangue. Logo, você não vai preparar a sua vida para Deus, e Deus não vai receber. Eu não vou ler agora, que eu quero te dar matéria nova. Mas no culto anterior, eu falei sobre Caim. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e não quis aceitar a oferta de Caim. Não se trata de oferta, de valor, de importância. Mas Deus olhou para Caim. E Deus viu que havia algo em Caim que não agradava. 1 de João capítulo 3, vamos lá por favor? Eu preciso explicar isso aqui. O que é que eu quero que você entenda? Se as tuas mãos estão sujas diante de Deus, você já entendeu que isso é espiritual. Se você está vivendo uma vida toda errada para com Deus, Deus não recebe a tua oração, Deus não aceita o teu louvor, nem a oferta que você faz Deus recebe. A intenção de Davi era boa. Qual era a intenção de Davi? Vou fazer um templo para Deus. Mas Deus falou: eu não recebo o Senhor. A intenção de Caim também era boa. Primeira carta de João capítulo 3. Qual era a intenção de Caim, pastor? A intenção de Caim
era dar uma oferta, era dar um sacrifício para Deus. A intenção era boa, mas Deus também não recebeu. O que eu quero mostrar para vocês é sobre a importância de você assumir e entender o que Deus está falando. Assuma, entenda o que Deus está dizendo. Caim foi rejeitado, a sua oferta foi rejeitada. Abel foi aceito, a sua oferta foi aceita. Mais uma vez, não se trata de oferta, não se trata de valor financeiro, não se trata de sacrifício, mas de quem é o ofertante, de como você está. Está escrito assim, 1 de João capítulo 3, versos 12. Vamos ler juntos? Capítulo 3, versos 12, quem não tem Bíblia tem aqui, quem tem acompanhe. Diz assim, não como Caim. O que diz a Bíblia aí? Que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? A Bíblia responde, porque as suas obras eram más, e a de seu irmão que era Abel, justa. Então por que Deus não aceitou a oferta de Caim, pessoal? Porque as obras de Caim eram más. O que eu estou mostrando para você? Se as tuas mãos estiverem sujas diante de Deus, já está claro para você que mão suja diante de Deus é estar na prática do pecado. No Velho Testamento o pecado era o ato pego em flagrante, e quem sabe alguém pecasse e nunca fosse descoberto. Na Nova Aliança, mesmo que você cometa um pecado que nunca ninguém descubra, você é muito ninja, você é muito bom, ninguém nunca vai saber do seu erro, mas Deus, Ele está vendo. E é por causa disso que Deus às vezes não recebe a tua oração, o teu jejum, a tua oferta ou qualquer outra coisa. Davi tentou construir o templo, Deus disse não. Caim quis ofertar a Deus, Deus disse não. Por quê? Porque as obras eram más. Como você está diante de Deus? Tem gente que está na igreja e Deus não está te abençoando. O problema não é o pastor ou a igreja, muito menos Deus. Como você está? Existem pessoas que Deus não está recebendo o seu louvor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em mentira. Em verdade. A sua adoração tem que ser verdadeira, o seu louvor tem que ser verdadeiro. Então, se você não se purificar, você não vai ver Deus na sua vida. Jesus dizia, só os puros ou só os limpos de coração é que verão a Deus. Como está a sua vida? Hoje é dia de Deus escovar o seu espírito, dia de reencontro. Mas para você se reencontrar com Deus, você precisa chegar diante de Deus agora sem máscaras. Não estou falando a máscara de tecido não, tá pessoal? Essa aí não tira não. Mas sem máscara espiritual, chegar para Deus e falar toda a verdade. Marcos capítulo 5 fala a história da mulher hemorrágica. A mulher durante 12 anos perdia sangue. Na Bíblia, perder sangue é sinônimo de perder a vida. Era como se ela estivesse perdendo a vida dela. Cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior. Ela toca em Jesus pela fé. Jesus pergunta o que foi que aconteceu. A Bíblia diz assim, e ela disse toda a verdade. Ela não escondeu nada. Quando ela disse toda a verdade, Jesus disse, vai em paz. Você não só está curada, teu pecado está perdoado, você está livre deste mal. Quando o cristão, a cristã, o homem, a mulher de Deus, enquanto você não entender o quê? Que a sua vida deve ser preparada para Deus. E se você não preparar a sua vida para Deus, Deus não virá, Deus não fará morada na sua vida, Deus não vai te honrar, Deus não vai te receber. Logo, a sua oferta será inútil, a sua oração será em vão, o seu sacrifício será tolo, tudo que você fizer para Deus não vai valer de nada. Se aquilo que você faz para Deus, não tem valor, Deus não vai te recompensar. Deus não vai te honrar. Deus não vai fazer coisa alguma. Números capítulo 7, vamos abrir essa daqui. Versículo 7, eu já preguei isso para vocês, mas vale a pena repetir. Números capítulo 7, versículo 7. Deus chama Moisés e diz para Moisés que era hora dele repartir entre os levitas
entre os sacerdotes o prêmio, a recompensa. E Deus fez agora a separação. Eu já preguei isso para vocês. 3 famílias. Família de Gerson, família de Merari e família de Coate. Capítulo 7, versículo 7. Posso ler? Está aqui na tela também, ó. 7:7. Diz assim: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Versículo 8, preste atenção nos números, o dobro. 4 carros, 8 bois, quer dizer, o dobro, deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Araão, sacerdote. Versículo 9, mas aos filhos de Coate, o quê? Isso mesmo, nada deu. Para aqui um pouquinho. Quem disse que não era para dar nada, foi Deus. Deus que falou, Moisés, eu já vou ler o finalzinho já. 2 carros e 4 bois para a família de Gerson. O dobro agora. 4 carros, 8 bois para a família de Merari. Mas para a família de Coate, disse Deus, não dê nada para eles. Deus não é justo, pessoal? É. Deus é justo. Vou repetir. Deus é justo. Significa dizer que se Deus não está lhe dando, há um motivo. Se Deus não está lhe honrando, há um motivo. Se Deus não está fazendo, há um motivo. Se Deus não está podendo fazer algo, há um motivo. Não jogue para debaixo do tapete. Não, pastor, não sei por que Deus... Eu acho que Deus não foi com a minha cara. Deus não é homem, gente. O ser humano tem isso. Às vezes gosta de um, não gosta do outro. Deus não. Para Deus nós somos iguais. Não importa a cor da sua pele, quanto dinheiro você tem no bolso, qual o grau de escolaridade. Para Deus nós somos iguais. Se Deus diz que não era para dar nada, havia um motivo. Se Deus não está podendo lhe honrar, há um motivo. Não ouça, pastor, eu vim para a igreja porque eu quero. Deus, ele cura, sara, liberta, prospera, te salva. Mas isso não é nada se você morrer e for para o inferno. Você tem que vir à igreja primeiro, porque Deus te salva. Pastor, mas eu quero paz. Venha para a igreja, Deus te dá paz. Vem para a igreja, Jesus te cura. Vem para a igreja, Jesus te prospera. Vem para a igreja, ele salva o seu casamento. Mas depois que Deus fizer isso, venha para a igreja porque você quer ser salvo, porque você quer morar no céu. Esse é o maior alvo da vida de qualquer pessoa. Não venha para a igreja apenas para se servir do que Deus tem para dar. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, Deus é quem vai te dar. Deus é quem vai lhe acrescentar. Eu não fugi da história. A primeira família, 2 carros, 4 bois. Segunda família, 4 carros, 8 bois. Mas Deus falou, para a terceira família não dê nada. Vamos ler por quê? Versículo 9. Versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o quê? Você já ouviu essa expressão de criança? Quando um pai fala, ou um amiguinho fala, a criança faz assim, ó. Isso é dar a ombro. É aquela pessoa que não quer nada com nada, que não tem compromisso. Deixa eu falar um português bem claro aqui para você. Se você é daquele que vem para a igreja quando dá, quando não tem nada melhor para fazer, você não está preparando a sua vida para Deus. Se você é daqueles que só é fiel a Deus quando pode, quando dá, quando sobra, você não está honrando a Deus. E se você não serve, não honra, Deus não vai te honrar. Ele disse que eu honro aqueles que me honram. Honre a Deus e Deus vai te honrar. Separe a sua vida para Deus e Deus vai te abençoar. Coloque o seu caminho diante do Senhor e Ele fará todas as coisas que você deseja. O que eu estou pregando aqui para você hoje é muito simples. Você quer receber algo de Deus? Prepare a sua vida para Deus. Se a tua mão está suja no mundo espiritual, peça para Deus, me perdoe, Ele vai te perdoar. Quanto custa ser perdoado? Nada, é de graça. Basta você ser sincero, pedir perdão, Ele te perdoa. Mas se você tapa o sol com a peneira, está errado e não se acerta, Deus não vai te abençoar. Ele não vai operar.
O segredo hoje é: coloque a sua vida diante de Deus. Para encerrar a mensagem, vai para Lucas capítulo 7. Eu vou encerrar aqui na história de Lucas capítulo 7, versículo 44 em diante. Lucas 7, 44. Capítulo 7, versículo 44. A Bíblia traz a história aqui de que houve uma mulher que honrou a Jesus. Capítulo 7, versículo 44. Jesus entra na casa de um fariseu. Já disse quem é os fariseus. São pessoas que praticavam a lei, mas não viviam a fé, não viviam o amor, não viviam a prática da fé. Jesus foi convidado e chegou na casa de um fariseu. Jesus entra na casa do fariseu e o fariseu não cumprimentou com o ósculo santo, que era uma prática comum, que é um beijo no rosto. Tudo bem. Jesus entra na casa do fariseu, o fariseu não cedeu, não deu a Jesus uma bacia para ele lavar os pés. Já preguei, era uma prática também comum. Naquela época não havia asfalto, pessoal. Todo mundo andava com uma sandália, seja ela qual for, um chinelo da época. Os pés viviam empoeirados. Quando você ia na casa de alguém, se a pessoa era mais pobrezinha, deixava uma bacia com água do lado da porta. Se a pessoa era rica, ela pagava um funcionário, ela dava alguma coisa para um funcionário para lavar os pés dos convidados. Jesus entra na casa desse fariseu, ele não cumprimenta, não prepara a bacia para Jesus lavar os pés, muito menos a toalha para enxugar. No meio da festa, aparece uma mulher que a Bíblia diz que ela era pecadora. Não sabemos qual era o pecado, mas diz que era pecadora. Ela passa por entre a multidão e ela começa a molhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com os cabelos, e não parava de beijar os pés. Quando o dono da casa, o fariseu, viu aquilo, ficou horrorizado, disse: se Jesus fosse de Deus, saberia que essa mulher é pecadora. Deixa eu ler para você aqui, ó. Está no capítulo 7, versículo 44. Volte um pouquinho aí, por favor. Você pode voltar aí no versículo 43. Diz assim, só um versículo atrás, 43. E Simão respondendo disse: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele diz: julgastes bem. 44 agora. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei, aonde Jesus entrou? Na tua casa, obrigado. E não me deste água para os pés, mas essa mulher regou-me os pés com lágrimas. E não mos enxugou, mos enxugou, perdão, com seus cabelos. Verso 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, porque pouco ama. Olha aqui para o pastor que eu vou encerrar aqui. Jesus entrou na casa de quem? O Simão, o religioso. Só que o Simão, apesar de ter Jesus na casa dele, ele não preparou para receber Jesus. Não foi abençoado. A casa não era da mulher, não era daquela mulher que a Bíblia diz que era pecadora. Mas aquela mulher, quando chegou naquela casa em que Jesus estava, ela preparou-se para receber Jesus. O que eu quero mostrar para você? Não é porque você frequenta a igreja que você está bem com Deus. Você pode ser frequentador da igreja e ser alguém que está muito mal com Deus. O que faz você, o que fará você estar bem com Deus, é você se preparar a sua vida para Ele. Como, pastor? Davi dizia: quem entrará no teu santuário? Quem tem mãos limpas, coração puro, não é dado à vaidade e sabe amar. O Deus está lhe ensinando aqui hoje. Prepare a sua vida para Deus. Se você recebeu Jesus na sua vida, mas está levando a ombro,
Deus não vai te honrar. Deus não vai te abençoar. Você não tem que servir a Deus a ombro, quando der, se puder, quando eu der. Não! Eu vou servir a Deus com toda a minha força, com o meu tempo, com a minha fidelidade, com a minha dedicação, e Deus vai me honrar. Eu encerro em Salmos 37, 4. Para encerrar, não leio mais, não vou nem abrir a Bíblia, vocês vão ler comigo. Salmos 37, versículo 4, para encerrar a mensagem. Capítulo 37, versículo 4. Por que preparar o caminho para Deus? Capítulo 37, versículo 4. Meio da Bíblia, Salmos. Eu encerro aqui e vou orar em seguida. Salmos 37, versículo 4. Vamos lá? Diz: deleita-te também no Senhor. Deleitar é ter grande prazer. Não venha por vir, tenha prazer em vir à igreja. Tenha prazer em dizimar. Tenha prazer em ofertar. Mas tenha prazer também em perdoar. Tenha prazer também em andar em santidade. Tenha prazer em obedecer às autoridades. Servir ao Senhor com alegria. Isso é deleitar-se no Senhor. Tudo que você fizer para Deus, não faça emburrado como quem é mandado, mas faça com prazer, como quem tem prazer em obedecer a Deus. Como quem tem prazer, vem na igreja porque quero, louva a Deus porque amo, ouça a palavra porque creio, sou dizimista porque acredito, vivo a fé porque sei que é real. Você não é obrigado a nada com Deus, pessoal. Deus não te obriga a nada. Mas quando você fizer qualquer coisa para Deus, faça bem feito, faça com prazer, faça com gosto, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é para Deus. Ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá. Não é nem o que você pede, diz aí o que deseja o seu coração. Deus vai realizar não só o que você pede, isso é moleza. Ele vai realizar até o que você não pediu, mas você queria. Deus vai te dar, porque você está servindo a Ele com prazer, você está servindo com alegria, você não está fazendo agora por birra, por marra, você está fazendo porque Deus se tornou o seu prazer, você preparou a sua vida para Ele, e Ele vai te honrar. É o que eu vou fazer agora com você. Eu vou orar, pedir para Jesus perdoar os seus pecados. Lembra de Mateus 5:20 até o versículo 28. Na época da lei, a prática era condenável. Hoje, até a intenção do seu coração, Deus ele vê, e você pode ser condenado por isso. Peça para Deus te limpar, te perdoar, te purificar, e Ele vai te ajudar aqui hoje. Sentados mesmos, curve a sua cabeça, oremos a Deus. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, pela Tua intervenção. O que seria de nós, ó Pai, se não for ao Senhor? O que seria do homem, ó Deus, sem o Senhor? O que seria, Pai, de cada um de nós, se não for o Senhor do nosso lado? Perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Davi, meu Deus, estava bem intencionado, mas Deus disse que ele não construiria o templo. Caim, ó Deus, até ofertou, sacrificou a Deus, mas Deus viu que as obras eram más. O Senhor está olhando para cada um de nós agora, Pai. O Senhor sabe o que pensamos, o que falamos, aonde vamos, o que temos feito. E a Tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, é o justo juiz. O Senhor não está aqui agora para condenar, mas para perdoar. Pai, há pessoas cujas noites, ó Deus, têm sido longas, porque não consegue mais dormir, sente-se a culpa, o peso, o fardo de uma cobrança, de uma rejeição, de uma luta, de uma dificuldade. Mas Deus, eu te peço, perdoe os nossos pecados, livra-nos de todo mal, perdoa, meu Pai, aquilo que temos feito consciente, ou talvez até inconscientemente. Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão, Ele quer aliviar esse peso. Ele disse: vinde a mim que eu vou te aliviar. Deixa Deus te aliviar. Deixa Deus aliviar, está pesado para você, mas Ele alivia.
Ele está pesado para você, mas Ele perdoa. Mas se você não for sincero, Deus não faz. Se você não for sincero, Ele não muda. Você tem que ser sincero, dizer para Ele: Pai, me perdoa. Eu estou sendo sincero, o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, aonde eu tenho ido, como eu tenho procedido. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoe a maldade, perdoe a intenção. Quantas vezes, ó Pai, nós queremos, na hora da raiva, da ira, alguém desejou matar, desejou se vingar, desejou puxar um tapete. Pai, eu estou lhe pedindo agora, perdoe os nossos pecados, perdoe a maldade das nossas palavras, das nossas intenções. Purifica-nos, santifica-nos, escove o nosso espírito, e que hoje seja dia de recomeço, Pai. Ajude esta pessoa a recomeçar, em o nome de Jesus Cristo. Creia nisto. Deus está aqui, aleluias. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Faça isso hoje, entregue sua vida. Entregue sua vida aos seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Em todos os momentos. Receba a ajuda de Deus nesta hora. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, aleluia, aleluia. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Se você puder, abrace o seu próprio corpo. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Receba o conforto de Deus. Deus não te lança fora. Ainda que todos lhe apontem o dedo, Deus não aponta o dedo. Ele te perdoa, Ele te recebe. Ele disse: vem. Jesus contou a parábola dizendo que o pródigo voltou, mas o pai, quando viu ao longe, já saiu correndo para abraçá-lo. Receba o abraço de Deus. Receba pela fé agora o abraço de Deus. É como se Deus dissesse: eu te perdoo, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Oh, receba a força, receba o carinho, receba o afago de Deus agora. Oh, Jesus, muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Perdão, Pai, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua ajuda. Nós assumimos em o nome de Jesus Cristo. Assuma a tua bênção e declare mais uma vez: e ainda, oh, e ainda, e ainda, e ainda, e ainda, e ainda. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se você sabe, cante você também. E ainda se vier, e ainda se vier, se a cruz
cruz pesada for, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te pela quer última vez, sorrindo. pela última vez. Oh, e ainda se vier, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pode aplaudir a Deus, que te fortalece, que te abraça, que diz: eu sou contigo. Aleluia, obrigado, Deus. E amém. Deus é contigo.